Bom, rapaziada, como vocês sabem, nessa última sexta-feira tivemos uma super troca acontecendo na NBA. O Knicks e o Timberwolves fecharam uma negociação que enviou Karl Anthony Towns para Nova York e Julius Randle junto do DiVincenzo para Minnesota. O Pistons e o Hornets também participaram da negociação, mas foram apenas facilitadores. O Hornets absorveu ali o contrato de um jogador random e o Pistons enviou uma primeira rodada de 2025 com proteção top 13 ou top 15, não me lembro direito, acho que foi top 15. Enviou essa pique para Minnesota, mas não recebeu nada. Então, Pistons e Hornets foram só meros coadjuvantes nessa troca que teve Minnesota e Knicks como os grandes protagonistas. E aí, eu já fiz alguns vídeos no canal comentando sobre essa troca. Vocês sabem que eu tenho uma visão bem otimista com essa negociação. Eu acho que as duas equipes saíram ganhando. Eu acho que tanto o Minnesota com Randle e DiVincenzo como o Knicks com Towns, eu acho que os dois times conseguiram adicionar ótimos valores nas equipes. Eu acho que o Towns tem tudo para ter um encaixe bem interessante nesse Knicks. Ele chega para meio que resolver o problema de garrafão da equipe. Tenho algumas questões com a parte defensiva do Towns e tudo mais, mas eu acredito que com o Thibodeau ali, ele pode entregar uma temporada decente na parte defensiva, como ele fez no último playoff. A galera pega muito no pé do Towns por conta da defesa, mas no último playoff o Towns teve ótimos momentos defensivos. Ótimos momentos. Beleza, foram flashes, não foi algo consistente, mas ele entregou bons jogos defensivos no último playoff. Então, eu acho que o Thibodeau pode tirar um pouco mais do Towns na defesa, até porque ele já trabalhou com o Towns em Minnesota. Então, eu tenho uma visão boa do Towns em Nova York. E Randle e DiVincenzo no Minnesota, pra mim, tem tudo pra dar certo. Randle, saudável, é um ala pivô All-Star, é um dos melhores da posição. É um cara que durante alguns anos foi franchise player em Nova York. Então ele ali na 4, fazendo garrafão com o Gobert, acho que pode dar certo. E o DiVincenzo chega em Minnesota pra ter um impacto gigantesco vindo do banco. O DiVincenzo junto do Dillingham, do Alexander Walker, do Naz Reid, tem tudo pra formar, se não um dos melhores bancos da liga. Então, eu tenho uma visão mais otimista dessa troca, só que tem muita gente que tem uma visão mais pessimista. E uma dessas pessoas, aparentemente, é o Mike Korzemba. O Korzemba, que é um dos grandes produtores de conteúdo aí sobre basquete do mundo, tem um canal gigantesco. Ele soltou um vídeo ontem que tem como título o seguinte: essa troca cruel arruinou tudo. Então, parece que ele tem uma visão mais pessimista. E aí eu vou assistir o vídeo dele, vou reagir aqui com vocês. E eu acho que vai ser interessante esse conflito de visões. Porque de um lado tem o Korzemba, aparentemente, né? Talvez no vídeo ele apresente uma visão diferente, mas aparentemente parece que ele não gostou muito da troca. Então de um lado vai ter um cara que não gostou e do outro vai ter eu que gostou da troca. Então vai ser interessante. Vai ser um react interessante. E talvez eu saia desse react tendo uma visão diferente da troca. Talvez eu comece a enxergar problemas que hoje eu não enxergo. Pode ser que isso aconteça. Então, vamos aqui assistir esse vídeo. Lembrando que o link do vídeo original e o link do canal do Korzemba, os dois links estarão na descrição. Fechou? Vambora. Ruthless trades in recent memory just absolutely ruined the Minnesota Timberwolves, while the New York Knicks have officially taken as big a risk as you can possibly take. That is the rapid reaction of the Knicks trading Julius Randle and Dante DiVincenzo away for Karl Anthony Towns, a trade that has sparked headlines and a trade that to many has created some confusion. Some believe Pois that esse post do Towns foi headlines and a trade that to many has created misterioso, né?
Foi misterioso esse post do Towns. Some confusion. Some believe that New York broke up the Nova Knicks too early and that the Knicks are betting on the wrong superstar. Meanwhile, for the Timberwolves, Cat was either just the second or third most important player in their run to the Western Conference Finals. Eu acho que ele foi o terceiro mais importante. Eu acho que nessa última run do Minnesota, o Edwards foi de longe o mais importante. Aí o Gobert foi bem importante. E aí eu ficaria com o Towns. Mas, sinceramente, por exemplo, me falem aí nos comentários. Quem foi mais importante no playoff do Minnesota? O Towns ou o McDaniels? O McDaniels foi importante demais, hein? O McDaniels foi importante demais, principalmente contra Denver. Então, talvez o Towns tenha sido o quarto mais importante do Minnesota. Talvez, cara. Talvez. Talvez nem segundo e nem terceiro. Talvez ele tenha sido o quarto mais importante. He was also their franchise star for about a decade and was ruthlessly, with almost no warning, shipped to New York as Minnesota believes in the combination of Julius Randle and Dante DiVincenzo over Towns. So what are both of these teams thinking? Well, let's find out by diving into the Knicks and Timberwolves thought processes. So what's up? Mike here, and beginning with the New York Knicks. We know that for the past several off seasons, New York has been trying to pull in a big superstar. The Knicks have been linked to Damian Lillard. They've been linked to Joel Embiid. They've been linked to many players, but they were... Basicamente, todo mundo foi vinculado no Knicks nos últimos anos. Todo mundo. Toda estrela foi vinculada no Knicks. Impressionante. Never able to make anything work. Now, though, after already making a huge move and bringing in Mikal Bridges, the Knicks have brought in the ultimate wild card star in Karl Anthony Towns. Because at his best, Cat has played like a star. But at his worst, he has played badly enough to cost his team a playoff series, which means the biggest question we have to be asking is, what version of Cat is New York going to get? The Knicks... Esse é um ponto. Esse é um ponto que tem que ser... Esse é o grande ponto da questão. Qual Towns vai jogar em Nova York? Essa é a grande questão. Of course, believe they're going to get Cat at his best. They think he fills the need at center they have after the departure of Isaiah Hartenstein, and while Cat has gotten a lot of criticism over his career for being too soft, who can forget this infamous picture of him and DeMar? Essa foto é lendária. O Cousins olhando pro Towns como se ele fosse um pedacinho de bosta. Tipo, o que esse cara acha que é pra relar em mim? Cousins era absurdo também, hein? Cousins era absurdo. Saudades do Cousins. Regardless of his past, we just saw Cat lock in against Nikola Jokic and battle him successfully. At least successfully enough, as in the second round of the Western Conference Playoffs, the Wolves did beat the NBA's defending champions, and Cat battling and giving it his absolute all was one of the major reasons why. If we're looking at Cat's absolute upside here, I also think we have to mention, before he began to share the court with Rudy Gobert, from 2019 to 2022, Karl Anthony Towns averaged nearly 25 points per game and should, at this point in time, be... ele era o franchise player do Minnesota até aí. Até aí ele era o franchise player do Minnesota e era um bom franchise player. Tinha questões em playoffs, tá, beleza. Tinha uma estigma de ser meio pipoqueiro, mas ele entregava números fantásticos, cara. Fantásticos. In his absolute prime. We have to remember that there has not been a single NBA champion with one all-star type talent since the 2011 Dallas Mavericks. Every other champion we have had since then has had at least 2 all-stars or more, and it's easy to forget that at one point in time, Cat was seen as a generational talent. I know those words are big. Calma, talento geracional, não. O Towns nunca foi visto como um talento geracional. Ele foi visto como um pivô diferente. Como um pivô espaçador, cara capaz de fazer coisas diferentes de outros pivôs. Mas talento geracional, calma aí.
big. But back in 2016, ESPN made the argument that Cat was the best prospect since LeBron James. And then in 2018, at the age of 22, Cat was third-team All-NBA. Knicks coach Tom Thibodeau also coached Cat in Minnesota from 2017 to 2019. So you would think at this point, Tibbs knows what he's getting, and this trade is an A+. The problem is, the last time Tibbs coached Cat, things started fine and slowly became an absolute disaster. But guys, as coisas deram uma azedada lá em Minnesota com o Thibodeau, né? Essa é a verdade. Deixa eu pular aqui o ad do Corzemba. Beleza, beleza. Ok. Ó, toma a ad da Rampage Rebel aí, ó. Escapei do ad do Corzemba, mas não escapei do ad do YouTube. É foda. Butler infamously came to practice and during a scrimmage grabbed all bench players, challenged the starters, and proceeded to dominate them while screaming at the GM, "Y'all better motherfucking pay me. I'm like that. Y'all." O Jimmy Butler é insano, mano. Olha o que o cara me fez em Minnesota. Pô, tá de sacanagem. Jimmy Butler é maluco. Think that team can win without me? I'm him. Pay me. Pay me. An absolutely absurd situation. And while at the time it was thought that Jimmy personally had a problem with Andrew Wiggins, it later came out that it was Cat's work ethic he was questioning. It was Cat's toughness he was mocking, and it was Cat who he personally guarded in the scrimmage where Jimmy slightly lost his mind. Tom Thibodeau knows all of this though. He must have a solid reason for why he believes that Cat will fit into this current system, and why he believes that Cat will be able to keep up defensively. I have to say though, the more that we look at this, the more massive questions we find no matter how we slice this. Karl Anthony Towns has assim, obviamente tem várias questões sobre o Towns. Eu tenho várias dúvidas em relação ao Towns, mas eu realmente acho que o Thibodeau e esse sistema do Knicks pode tirar mais do Towns na defesa, mano. Eu acho que dá pra tirar mais dele, porque ele mostrou no playoff que ele sabe defender. A questão é ele se motivar mais a defender. Eu não tô falando dele virar um defensor de elite. Não! Ele só ser, de forma consistente, um defensor decente. Eu acho que o Tibbs consegue tirar isso dele, mano. E ofensivamente o Towns entrega muito, cara. Espaça muito bem a quadra, tem capacidade de drive, tem uma ótima finalização, é atlético. Cara, o Towns, ele é uma arma ofensiva muito boa. Muito boa. Ele é o pivô que mais matou bola de 3 na história, pô. Mano, tá ligado? Então, eu sei que tem vários questionamentos. Eu entendo os questionamentos feitos ao Towns. Mas eu realmente acho que em Nova York a gente pode ver a melhor versão do Towns, mano. Eu realmente acho. Has not had the reputation of a player who handles pressure well, and the bright lights of New York City are isso é um ponto que é difícil de mudar. Isso é uma coisa que só o jogador pode mudar. É a questão da pipocada, né? O Towns tem um histórico de pipocadas. Isso é um fato. Isso é um fato. Vamos ver se em Nova York isso muda. Mas pensando em coisas que dá pra mudar, eu acho que o Tibbs consegue sim fazer o Towns defender de forma mais decente, mano. Até porque, mano, em Minnesota, você acha que foi Pega a última temporada dele. Tô tentando defender. Pega a última temporada dele. Você acha que defensivamente foi uma temporada patética do Towns? Eu não acho, mano. Eu acho que ele já teve temporadas defensivas bem piores do que a que ele teve ano passado. Eu acho que ele teve bons momentos na defesa. Óbvio, não foi consistente, mas ele teve bons momentos. Eu acho que ele teve bons momentos. O playoff dele, de novo, a série contra Denver. Entendeu? Então, eu realmente acho que em Nova York vai dar pra gente ver em quadra uma versão, talvez a melhor versão do Towns. A questão é essa do playoff. É da pipocada, porque o cara sentir a pressão é uma parada que o treinador não muda. O único que consegue mudar isso é o próprio jogador. Então, esse é um questionamento que eu também tenho. Esse eu também tenho. Mas, enfim, eu tenho uma visão mais otimista mesmo, cara. Are notorious for being harder to play under, as the media can be seen as ruthless. E assim, ele vai estar jogando em Nova York, né? Se ele já teve problemas pra lidar com a pressão de Minnesota, em Nova York, o bagulho é sinistro.
A imprensa de Nova York é cruel. Então, esse é um ponto a se observar. Isso é o que pode fazer o Towns dar errado em Nova York. Ele não lidar bem com a pressão. Ele não aguentar a crítica. Se ele não tiver a cabeça boa, ele vai ser engolido pro Nova York. Então, isso pra mim é o que mais pode ferrar com tudo. É ele não aguentar a pressão. Em contrapartida, não sei se o Kurzema vai tocar nesse ponto, pro Randle pode ser muito bom estar em Minnesota. Porque ambiente livre de muita pressão, óbvio, vai ter a pressão e tal, até porque o Minnesota ganhou muito holofote na última temporada, mas em comparação a Nova York, a pressão é totalmente diferente, cara. E talvez isso ajude o Randle. Então, essa parada da pressão é o que pode ser o ponto de desequilíbrio dessa troca, pra gente ver quem é que saiu ganhando mais do que o outro. Porque, a princípio, pra mim, os dois times ganharam na troca. Agora, o que vai definir quem ganhou mais eu acho que esse ponto da pressão pode ser o fiel da balança. Being fair here, Cat struggled in a playoff atmosphere in Minnesota. It is troubling that in his playoff career, Cat has averaged just 18.8 points on 46.8% É preocupante. shooting, which is down from 22.9 points and 52.4% shooting in the regular season. You, of course, want your stars to step up in the playoffs, not take a clear step back. To be fair, somehow Julius Randle has been worse in the playoffs than Cat has, but Donte DiVincenzo was just a massive contributor for the Knicks. O DiVincenzo em playoff, ele já se provou diferente. Ele já provou que ele consegue performar muito bem em playoff. Ele cresce em playoff de So, this trade is a huge risk for the Knicks. Most trades, though, do not have the actual potential to swing a championship. Most trades do not involve two different all-stars changing places. With the Knicks, we do know a few things at this point. President of Basketball Operations Leon Rose has made several great moves in the last few seasons. He has built the Knicks from a laughingstock to a team that has made the second round of the playoffs in the last 2 seasons. Rose has shown he has had good decisions making, and clearly he thinks that Cat's versatility at center and his offensive abilities on the court are going to make up for any deficiencies he has. So to me, best case scenario here, we can easily see the Knicks take the next step and battle the Celtics in the Eastern Conference Finals. Both Bridges and Towns give New York a very different lineup, but in my opinion, one with a much higher overall upside. Although I still would take Boston in a series if everyone is healthy. Especially because one of the biggest concerns of this trade is that the Knicks are giving up Donte DiVincenzo in return. Looking at Minnesota's side, there is no denying that Donte DiVincenzo Perdeu o DiVincenzo é o que mais dói, mano. Porque o Randle... Mano, o Knicks já tava querendo trocar o Randle há um tempo, né? Então, assim, perder o Randle é de boa. A torcida até gostou do Randle sair, né? Agora, o Donte DiVincenzo é uma perda grande, mano. Porque ele deu muito certo no time, encaixou super bem com o sistema, ganhou a torcida, né? A torcida abraçou ele. Então, ele sim é uma perda grande. Was a breakout playoff star for the Knicks last season, averaging 17.8 points per game in their playoff run, while finishing the year with 39 points in New York's final game. Donte is the best part of this trade for Minnesota, as his contract is amazing. He will make around... O contrato dele é absurdo de bom. Nossa, mano. Que delícia de contrato. $12 million in 2027. E tem esse ponto também, né, cara? Muitos falam, e eu concordo, né? Acho que é uma explicação boa, que o Minnesota trocou o Towns também pensando na parte financeira, de alívio de cap. Porque o Minnesota tem a segunda ou terceira maior folha da NBA e tem o Gobert para assinar a extensão. O Gobert é elegível para uma extensão. E essa saída do Towns, ela ajuda o Minnesota a ter um pouco mais de respiro para dar essa extensão pro Gobert e manter a base, né, a maior parte da base que deu muito certo ano passado. Perdeu o Towns, beleza, foi uma peça importante, mas mantém ali o Gobert, que foi o DePoy, o defensor de elite. Isso é inquestionável. Eu tenho questões sobre o lado ofensivo do Gobert. O Gobert é o oposto do Towns. Enquanto o Gobert tem vários questionamentos no ataque
e é pouco questionado na defesa, quase é questionado pelos depois que ele ganhou. Mas ninguém discorda que o Gobert é um ótimo defensor. O Towns é o oposto. O Towns não é tão questionado assim no ataque. Ele é questionado na parte da pipocada, mas em ferramentas ofensivas, ninguém questiona que o Towns tem um arsenal maravilhoso, mas ele é muito questionado na defesa. Então, é interessante ver como que um é o oposto do outro, né? Mas enfim, essa parte do alívio financeiro é uma explicação boa pro Minnesota ter trocado o Towns, porque o Towns tem um contrato pesado. Um contrato bem pesado. Então, isso é uma questão também. E esse contrato do DiVincenzo, cara, pro Minnesota é tchutchuca demais. É tchutchuca demais esse contrato. 7. The problem is, personally, I just don't think Julius Randle fits in with the Minnesota Timberwolves at all. Julius Randle's biggest problem with the New York Knicks is that he has not been able to consistently stretch the floor as a power forward who really does not have the rim protection. E o Minnesota, que se acostumou a ter um power forward espaçador, pode sentir a diferença com o Randle, né? Porque o Randle não é confiável arremessando. Ele cria seu arremesso e tudo, ele tem muita habilidade, mas ele é muito inconsistente. Isso pode ser um ponto realmente. Protection to play center. The Knicks solved that problem by sending Randle to the Timberwolves and getting back Karl-Anthony Towns. But now the Timberwolves have taken on that problem. Last season, Cat connected on 2.2 threes a game on 41.6% shooting from 3, while Randle made 1.7 threes on 31.1% shooting. A significant difference, and in the modern NBA, shooting 31% from 3 is just not going to cut it. On top of this, Randle has been one of the most unreliable players in the NBA, as he has suffered injury after injury in recent years. And so, for Minnesota, I have to question, what were they possibly thinking? I am extremely confused by this one, to put it lightly. The story we are hearing is that Minnesota needed... I've worked online and traveled all around the world since I was 21 Toma mais years old. ad, hein? And I Que don't isso, hein, have an online Corzemba? business, Tá and I'm not monetizando a legal, freelancer. hein, guerreiro? Porra! Tá maluco? To clear up cap space eventually with the upcoming extension of players such as Naz Reid. But are the Wolves... E o Gobert, né? O Gobert tá pra estender também. Eu acho que essa é uma explicação válida. O Minnesota trocou o Towns pra ter um alívio financeiro. E aí viu ali a oportunidade de pegar um DiVincenzo, tá apostando aí no Randle ficando saudável. Acho que isso que é o que explica. Mas o que deve ter motivado mesmo é a questão financeira. Eu acho que é a questão financeira. É o que realmente deve ter motivado essa troca. Porque eu não vejo o Minnesota olhando pro Knicks e pensando, eu acho que o Randle é melhor que o Towns, hein? Eu acho que o Randle é melhor que o Towns. Não. Acho que o Minnesota olhou e falou, cara, se bobear, dá pra gente abrir um espacinho no cap pegando o Randle e DiVincenzo, hein? Vamos tentar? E aí eu acho que foi o que motivou realmente. Eu acho que foi uma troca, pensando no lado do Minnesota, muito mais pautada no cap do que no ganho técnico mesmo. Já o Knicks fez essa troca 100% pensando no ganho técnico. Acho que foi isso que motivou as duas equipes. Wolves really locking in this core with Anthony Edwards? We just watched Donovan Mitchell and Rudy Gobert fail to succeed together in Utah. On paper, with an offensive guard, Rudy Gobert seems to make sense as a fit. A 7'1" defensive player of the year. Why doesn't it work? Because in the playoffs, time and time again, Gobert has failed to deliver to the point where teams have targeted him. Regular season Gobert has been great defensively. In the postseason, when teams have advanced offensive game plans going, he's been awful. Isso é verdade. O Gobert, ele cai muito de rendimento na defesa no playoff. É impressionante. Na maioria das vezes, ele é exposto de uma forma bizarra. Playoff passado, o Luka tirou o Gobert pra merda, pô, naquele game winner. Isso é um ponto que é pouco falado, né? O quanto o Gobert cai de produção defensiva no playoff. Ele cai muito. Cai muito. Isso tem que ser mais falado. Simple as that. And looking at the Minnesota Timberwolves roster makeup. E aí entra naquilo que eu falei, né? Dos poucos questionamentos que tem sobre a defesa do Gobert. Entre os questionamentos que existem, tem a questão dele, né, não ser impactante o suficiente pra ter a quantidade de depois que ele tem. Porque pra um cara ter o número de depois que o Gobert tem, o cara tem que ser uma unanimidade. Ele tem que causar medo.
nos adversários. E o Gobert não é isso. Então, esse é um dos questionamentos, talvez é o grande questionamento sobre a defesa do Gobert. E esse é um outro questionamento que poderia ser mais feito. Do quanto ele cai em playoff. Isso tem que ser mais falado. Makeup. The combination of Cat and Gobert was already shaky, with Cat spreading the floor, shooting 41% from three. Now with Randall being a liability from deep, Anthony Edwards is going to get less floor spacing, and we have seen teams overreact and make big moves such as this one after getting embarrassed. Mano. Talvez o Anthony Edwards sofra um pouquinho sem ter o espaçamento do Towns. Talvez sofra. Talvez sofra bem. Porque o Randall não vai dar essa espaçada pra ele. E aí, pras defesas dobrarem em cima do Edwards, vai ser bem mais fácil, né? Porque não vai ter que preocupar com o Randall espaçando quadra. O Gobert também não espaça. Quem vai dar esse espaçamento pro Edwards? McDaniels e Mike Conley. Só. Então, realmente, tem que ver como que o Thibodeau vai lidar com isso aí. Eu não duvido... O Thibodeau, o Chris Finch, eu tô com o nome do Thibodeau na cabeça, perdão. Eu não duvido do Finch botar o Randall no banco e usar o Naz Reid titular. Porque ele vai precisar desse espaçamento de quadra, mano. Se o Randall não arremessar de forma mais consistente nessa temporada, eu não duvido dele ser bancado pelo Naz Reid. Porque pro jogo do Anthony Edwards fluir melhor, ele precisa de liberdade. E não dá pra você ter liberdade na NBA atual sem ter um big espaçando quadra. E o Randall não é esse cara. Esse é um ponto, cara. Esse é um ponto sobre o Julius Randle. Tá aí, ó. Isso é algo que eu não cheguei a comentar. Mas realmente, mano, isso aí pode fazer uma diferença brutal. Brutal no sistema do Minnesota. A falta de espaçamento do Randle. Verdade. Aí, Corzemba. Você abriu meus olhos, hein? Você abriu meus olhos. Tá vendo como valeu a pena assistir esse vídeo? É verdade, cara. É verdade. O espaçamento do Randle pode ser um problemaço. In one single playoff series before. Is that what is happening? Is Minnesota overreacting after losing it in 5 games to Dallas? I think so. In my opinion, the best option here was just to run it back, at least until you could get some better value for Cat. Anthony Edwards last year, during that playoff run to the Western Conference Finals, was just in his 4th season. This core was finally clicking together, and they were also following the... Não, eu concordo que o Minnesota poderia ter esperado mais. Quer trocar o Towns para abrir espaço no cap? Espera um pouquinho mais. Espera aparecer uma outra oportunidade. Por exemplo, você acha que o... Deixa eu pensar. Será que o Hawks não trocaria pelo Towns? Trae Young força uma troca. Será que essa troca não rolaria? Será que o Clippers não trocaria pelo Towns? Se o, sei lá, do nada resolve trocar o Harden... Kawhi, será? Trocaria? E dava pro Minnesota ter esperado um pouquinho mais, hein? Poderia ter esperado realmente um pouquinho mais. Deixa eu pensar aqui numa outra opção. O Golden State, será que o Golden State não trocaria pelo Towns? Na trade deadline? Será? Trocaria? Aí pegaria um Kuminga, poderia pegar o Moses Moody. Será? Eu acho que o Minnesota poderia ter esperado mais pra fazer essa troca. Poderia ter esperado mais. The classic blueprint. Make a deep run with a young playoff star, lose, learn, come back, take those lessons with you, and win. Except Minnesota really just took a massive risk here. If this trade does not work out, Minnesota is going to be rocking the boat with Anthony Edwards. The reality of the NBA we live in is that a star of Anthony Edwards' caliber is really in control of his own career. At least to the point of, if he demands a trade, he's going to get it. Ant is one of the most competitive players in the league, and he just got a taste of the Western Conference Finals last year. The last thing Ant is going to want... O Anthony Edwards quer mais. Isso é verdade. E eu acho que ele não gostou dessa troca, porque ele gostava muito do Towns. Durante o último playoff, ele fez diversos elogios ao Towns, falando que o Towns era a melhor arma que eles tinham. O Edwards não deve ter gostado dessa troca, não. E se começar a dar ruim, se o Minnesota cair de rendimento, por conta da saída do Towns e chegada do Randall e tudo, mano, o Edwards pode ficar puto, hein? E é igual o Corzemba falou. O Anthony Edwards, ele é um tipo de jogador que controla o seu destino.
Ele é esse tipo de cara. Se ele quiser sair, ele sai. Ele sai. Ele consegue forçar uma troca. E todo mundo vai querer o Edwards. Então, isso é um ponto, cara. Da mesma forma que o Knicks assumiu um risco com o Towns, pode dar errado, né? Apesar de eu ter uma visão otimista, eu entendo que pode dar errado, o Minnesota também assumiu um risco aí com o Randle e DiVincenzo. É que, olhando pelo lado positivo, que é o lado como eu enxergo a troca, agora eu já tô enxergando de um lado um pouco mais realista, pra ser sincero. Mas eu ainda tô mais otimista do que pessimista. Olhando de um lado otimista, você tem o Randle que cria seu próprio arremesso, um cara que consegue decidir no mano a mano, é um cara que tem um bom trabalho no post. É um jogador móvel pra caramba, apesar de não espaçar tão bem a quadra. Ele é móvel, é um cara que já foi All-Star, estando saudável. E pegou um DiVincenzo que pro banco é absurdo. E pode até ser titular em algumas situações. Talvez em um jogo Fint queira um pouco mais de entrega, de intensidade defensiva. Ele pode começar com o DiVincenzo na 1 e o Edwards na 2. O DiVincenzo ele é versátil o suficiente para ser usado de formas diferentes. Então, no cenário otimista, o Minnesota pegou um All-Star, um cara que foi All-Star, e um cara que é um coringaço. E é um dos melhores 3&Ds da liga. O espaçamento que o Randle não oferece, o DiVincenzo oferece, né? Tem esse ponto. Então, eu ainda acho que foi uma troca boa, tá? Eu ainda acho que foi uma troca positiva pros dois lados. Mas, de fato, os dois times assumiram riscos aí. Assumiram grandes riscos. É verdade. Want to do is go backwards, and if this team does, Ant is going to have one pivotal move to look back on. A move where Minnesota gave up their franchise star without a blink of an eye. Just an interesting thought. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. Cara, baita vídeo, hein? Baita vídeo, Corzemba. Realmente me fez pensar. Realmente me fez pensar. E eu acho que muitos de vocês também já estão olhando pra essa troca de um jeito um pouco diferente. Eu ainda tô otimista, eu ainda tô positivo com essa troca. Eu não mudaria, por exemplo, o meu vencedores e perdedores. Eu não mudaria. Mas realmente, essa questão sobre a pressão de Nova York em relação ao Towns e essa questão da falta de espaçamento do Randle, mano, são pontos a serem considerados. São pontos a serem considerados. Vamos ver. Vamos ver como que isso vai funcionar. Bom, deixa aí sua opinião nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, gente. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Tchau!